Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de que trataremos hoje é a regência verbal e a regência nominal. Quando falamos de regência verbal, do que estamos tratando exatamente? Regência verbal é a forma como o verbo se comporta em uma determinada oração. Na verdade, o que eu quero saber é a respeito da transitividade desse verbo. Bom, os verbos, nós sabemos que eles podem ser transitivos diretos, e se forem transitivos diretos, eles apresentarão objeto direto. Eles podem também ser transitivos indiretos, e nesse caso, eles apresentarão um objeto indireto. Mas em alguns casos eles podem ser os chamados verbos bitransitivos. E quando eles são bitransitivos, eles apresentam objeto direto e objeto indireto. Os verbos podem ser também intransitivos. E quando são intransitivos, eles não apresentam complemento, ou seja, não há nem objeto direto e nem objeto indireto. Há também os chamados verbos de ligação. Os verbos de ligação são fáceis de serem reconhecidos porque eles apresentam o chamado predicativo do sujeito. Bom, será que é fácil memorizar uma lista de verbos? Esse verbo é sempre transitivo direto, ele é sempre transitivo indireto? Não, isso não acontece. Eu sempre preciso analisar o verbo na oração em que ele se encontra, porque em alguns casos ele pode ser transitivo direto, mas em outras ele pode mudar essa classificação. Então, um verbo transitivo indireto pode passar a ser intransitivo. Então, isso é muito comum acontecer, é preciso que eu analise a oração. E é isso que faremos nas atividades de hoje. Bom, isso no que tange a regência verbal. Bom, no que tange a regência nominal, agora não estamos mais falando de verbos, estamos falando de substantivos, adjetivos e advérbios. Essas palavras podem exigir um complemento. Bom, por exemplo, no caso de adjetivos, advérbios, substantivos, nem sempre essas palavras precisam de um complemento, mas podem precisar. Se eu digo, por exemplo, que uma pessoa está apta, ela está apta a alguma coisa ou para alguma coisa. Então, é um adjetivo que pede um complemento. Complemento esse que vem precedido por uma preposição. No caso do advérbio, se eu digo que eu moro longe de algum lugar. Quem mora longe de. E no caso do substantivo, se eu digo, por exemplo, que eu tenho medo, medo é medo de alguma coisa. Então, tanto a regência verbal quanto a regência nominal tratam de palavras que exigem ou não, no caso dos verbos intransitivos, complemento. É disso que trataremos. O que acontece é que no português coloquial, no português do dia a dia, usamos a regência de forma equivocada. Por isso que não podemos confiar na intuição de falante para fazer uma prova de concurso. É necessário realmente estudar a regência verbal e nominal. Bom, então, vamos às questões. Primeira questão. Assinale a única alternativa que está de acordo com as normas de regência da norma culta. Na letra A temos o seguinte: avisei-o de que não desejava substituí-lo na presidência, pois apesar de ter sempre servido à instituição, jamais aspirei a tal cargo. Na verdade, são períodos que se repetem com algumas modificações. Vamos analisar cada verbo desses itens. Vejam que na letra A temos avisei-o, na letra B avisei-lhe e nas outras também avisei-o, avisei-lhe. Bom, eu preciso saber o seguinte: o verbo avisar, ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Quem avisa, avisa alguém
ou avisa a alguém? Bom, vamos voltar aqui para a primeira tela, que eu preciso de espaço. Avisar pode funcionar de duas formas distintas. Você pode, por exemplo, avisar alguém de alguma coisa. Vamos colocar de algo. Avisar alguém de algo. Ou você pode avisar algo a alguém. Então vejam, avisar alguém de algo seria avisá-lo, avisá-la, objeto direto, avisar alguém. Avisar algo a alguém já é avisar-lhe. A alguém corresponde a lhe. Então eu tanto posso usar o, ou lo, no, como posso usar o lhe. Então posso usar objeto direto ou objeto indireto. Bom, então, o que vai diferenciar aqui? Já vimos que, se for objeto direto, eu preciso do de. Avisar alguém de. Se for o objeto indireto, eu aviso algo a alguém, não há a preposição de. Então, vamos lá. Avisei-o de que? Avisei-o de que? Avisei-lhe de que? Avisei-o de que? Bom, quem é que usa o de? O primeiro. Avisar alguém de algo. Então, avisei-o de que está correto. Avisei-lhe de que está errado. Essa aqui eu já vou tirar, não preciso nem ler o resto. E avisei-lhe de que também aqui. Então, já analisei o primeiro verbo e com o primeiro verbo eu já eliminei duas alternativas. Avisei-o de que não desejava substituí-lo. Na letra C, substituir-lhe. E na letra E, substituí-lo. Quem substitui? Substitui alguém ou substitui a alguém? Quem substitui, substitui alguém. Então, eu já posso eliminar a letra C, que vai ser substituí-lo. Avisei-o de que não desejava substituí-lo na presidência, pois apesar de ter sempre servido à instituição, com crase ou sem crase? Que diferença isso faz? Bom, se houver crase, eu estou dizendo que é servir a alguém ou a alguma coisa. Se não houver crase, servir alguém, servir alguma coisa. Sabemos que o correto é servir a alguém. Então, já posso eliminar a letra E. Mas vamos analisar o último verbo. Jamais aspirei a tal cargo. Como é que funciona o verbo aspirar? Deixa eu apagar aqui. O verbo aspirar, ele pode ter duas acepções. Ele pode ter o sentido de sorver, respirar, é a mesma coisa, e pode ter o sentido de almejar. No sentido de sorver, respirar, ele é transitivo direto. Vou colocar aqui. Transitivo direto. Então, eu digo, por exemplo, que eu aspiro o perfume das flores. Agora, aspirar no sentido de almejar é transitivo indireto. E rege a preposição. Qual é o sentido aqui? Aspirar cargo. Então, aspirar a no sentido de almejar. Então, podemos eliminar a letra E também. E ficamos com o gabarito, letra A. Ok? Então, não esquecer que pronome oblíquo, que substitui objeto direto, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Eu vou usar essas variações de lo, lá, no, na, quando o verbo terminar com determinadas letras, ok? E uso lhe quando houver quando houver objeto indireto, a ele, a ela, a você, ok?